Sem dúvida, os dinossauros são os animais mais incríveis e mais magistrais que pisaram na Terra, que mexe com nossas imaginações e fascina os cientistas. E quando descobriram os primeiros fósseis de um dinossauro, que é o megalossauro, que nem faz tanto tempo assim, se a gente for falar em termos de história, que foi 200 anos atrás, mas isso para os historiadores foi ontem. Quando descobriram os primeiros fósseis, a galera ficou em choque, óbvio, com motivos e com muita razão. E eles supunharam que era um gigante da Bíblia, e depois eles descobriram uma mandíbula ali, alguns dentes, e falou: meu, isso aqui é um mamífero, é um lobo. E todo mundo conhece essa imagem super famosa, que isso aí foi uma das primeiras reconstruções de dinossauro, e é bizarro isso, pessoal, parece um mamífero, um lobo, é realmente um monstro. E o tempo foi avançando, acharam mais evidências e chegou no megalossauro que a gente conhece hoje. Então é uma lore bem interessante e é um dos momentos mais importantes de toda a história da ciência e paleontologia. E no vídeo de hoje eu quero me aprofundar melhor nisso, se aprofundar nos dinossauros que realmente pisaram na Terra e esquecendo completamente a franquia Jurassic Park e Jurassic World e esquecendo tudo de dinossauros da cultura pop e focar nos dinossauros que pisaram na Terra e mostrar para vocês o quão assustador eles eram. Então se preparem aí que no vídeo de hoje eu vou mostrar o quão assustador os dinossauros eram. Uma das primeiras coisas que eu quero comentar aqui com vocês, pessoal, é como os dinossauros realmente eram. A gente não sabe basicamente de nada, a gente só tem evidências e muitas teorias. Uma das coisas que mais intriga os cientistas e principalmente a gente é que som os dinossauros faziam e se eles faziam som. Porque tudo que a gente vê, principalmente nos filmes da franquia, são basicamente misturas de animais modernos. O som do T-Rex que a gente conhece, o clássico rugido do T-Rex, era basicamente, tinha sons de cachorro. E agora eu vou mostrar para vocês algumas reconstruções dos possíveis sons que os dinossauros faziam. Se liga o quão perturbador e vocês vão ficar muito desconfortável escutando isso. Eu tenho absoluta certeza que vocês ficaram um pouco desconfortáveis com esses sons, não é mesmo? Então, deixando esses sons que os dinossauros faziam, se eles faziam sons na vida real de lado, a gente também tem que falar sobre o comportamento. Os cientistas só têm evidências e várias teorias do comportamento dos dinossauros. Não tem como imaginar um bicho que viveu há milhões de anos atrás, como eles se comportavam. É só teorias e pegando evidências de animais que existem nos tempos de hoje e comparando com os dinossauros. Como exemplo, os herbívoros poderiam andar em grandes manadas e os menores, exemplo, o Velociraptor, caçavam em bando, em grupo. E se aprofundando um pouco mais no Velociraptor, o Velociraptor foi muito idolatrado a primeira vez que ele apareceu em Jurassic Park. Mas depois descobriram mais coisas sobre o Velociraptor e viram que ele não era o que parece. E foi aí que muitas pessoas ficaram pé da vida e falaram: ah, o Velociraptor é um bicho que nem dá medo na vida real, é um frango, um peru, é só você dar um chute. Pessoal, o Velociraptor da vida real era bizarro. Um dos argumentos que eu tenho para falar aqui para vocês, pensa em uma galinha. Basicamente o Velociraptor era um pouco maior que uma galinha que a gente tem no dia de hoje. Se uma galinha ir para cima de tu, você vai ficar assustado e vai correr. Mas a galinha ela não vai conseguir te matar nem ferrando, ela só vai te assustar e você vai ficar um pouco assustado, óbvio, e vai correr. Mas agora imagina o raptor, ele era um pouco maior que uma galinha indo pra cima de tu e detalhe, ele pode te matar diferente da galinha. Então para pra pensar, se a galinha já vai atrás de tu, você já fica assustado, agora imagina uma galinha que pode te matar. E se aprofundando mais nos raptores, o mais bizarro e o mais assustador com certeza foi o Ultraraptor. Esse bicho era enorme, a anatomia dele, as garras, a foice que ele tem. E cara, se você visse esse bicho à noite, basicamente essa seria a sua visão se você visse um Ultraraptor de madrugada. E agora para pra pensar esse bicho indo pra cima de tu e fazendo aqueles rugidos, aqueles sons que eu mostrei pra vocês à noite. Cara, é no mínimo de arrepiar os pelos que você nem tem no corpo.
É muito bizarro isso. Os raptores são os mais incríveis e os que mais daria medo nos tempos de hoje se eles ainda estivessem vivos. É muito bizarro, principalmente se a gente for levar mais ainda as evidências que eles tinham penas. Basicamente você ia ter essas vistas se você visse ele, principalmente à noite. Imagina esse bicho te encarando e indo pra cima de tu. Cara, é muito assustador. E na minha opinião, tirando os raptores, um dinossauro que daria muito medo na vida real é obviamente o espinossauro. O espinossauro, ele é aquele dinossauro que a gente vai descobrindo mais coisas dele a cada ano. Cara, simplesmente essa é a comparação do crânio de um espinossauro da vida real comparado com um humano adulto. Pensa em um bicho desproporcional. O espinossauro da vida real era muito bizarro. Ele era completamente diferente de quase todos os outros dinossauros daquela altura, daquele porte. E é muito bizarro o espino. E com certeza, o som que os cientistas alegam que ele fazia também é de arrepiar os pelos. E mais uma vez, eu quero idolatrar o espinossauro e falar aqui pra vocês, pessoal. O espinossauro da vida real, apesar de ser muito assustador e um bicho fora de série, ele era muito bonito. Só de a gente ver o esqueleto, o fóssil dele, a gente vê que ele seria sim um dinossauro muito belo, apesar de ser assustador. E cara, para pra pensar, se a gente vê esses fósseis de dinossauros dos dias de hoje, cara, é algo absurdo imaginar que esses bichos realmente existiram e pisaram na Terra. É algo completamente fora de série. E pessoal, se liguem no possível tamanho que o argentinossauro poderia ter. Gente, isso é absurdo. Isso aí basicamente era o tamanho que esse animal incrível poderia ter na vida real. Cara, é inimaginável, é fora de série isso. Olha o tamanho da pata dele, só o dedo dele ali já era basicamente do seu tamanho. O argentinossauro é um dos animais mais belos e mais incríveis que pisaram na Terra. Pessoal, imagine você estar andando e ver um bicho desse tamanho. Se uma girafa já é grande nos dias de hoje, imagine um argentinossauro. Cara, é muito fora de série, é muito fora da curva o tamanho, o comprimento que os dinossauros tinham. É muito bizarro pensar nisso. Se aprofundando mais, a gente pode ver que sim, os dinossauros podem ser chamados de monstros, tanto como eu já disse, quando descobriram os primeiros fósseis, algumas pessoas pensavam que eram gigantes, humanos gigantes e até dragões. Só que essas teorias caíram por água abaixo depois das próximas evidências que eles acharam. Então os dinossauros sim podem ser considerados monstros, os que pisaram aqui na Terra. E obviamente a gente não pode deixar de falar do Quetzalcoatlus. Pessoal, esse bicho era fora da curva. Olha o tamanho que esse filho da mãe tinha. Cara, é absurdo. Já pensou você tá na mata, escuta um barulho e vai sair de casa e vai observar e ver um bicho desse? E eu fico imaginando como que um bicho daquele tamanho conseguia voar. Se esse bicho voasse, você olhar pro céu, ele ia tampar literalmente o céu inteiro, ele ia tampar o sol, você não ia conseguir ver nada. Imagine a sombra. Cara, é muito bizarro imaginar se esse bicho ainda tivesse vivo e estaria aí voando aí, ficando em cima do seu telhado nos dias de hoje. É muito bizarro. E um dos dinossauros mais interessantes que daria muito medo também nos dias de hoje é o Carnotauro, que é um dos meus prediletos. O Carnotauro, o charme dele são os chifres, que basicamente os cientistas falam que aí ele usava esse chifre para atrair as fêmeas, para ter território, para batalhar com os outros machos. Então é várias teorias que a gente tem sobre esse chifre, mas nada confirmado, porque não tem literalmente como a gente saber. E um dos carnotauros que eu tenho muito medo, principalmente quando eu era criança, é o Carnotauro dinossauro da Disney. Cara, aquele Carnotauro me deu muitos pesadelos, assim como a T-Big-One de Jurassic Park. São os dois bichos que mais me deram medo na minha infância. E quando eu era criança eu não sabia se eu ficava com medo ou se eu gostava dos dinossauros. Era um sentimento meio a meio. Eu tinha medo e gostava muito dos dinossauros. E obviamente que a gente tem que mencionar o rei dos dinossauros, o mais poderoso de todos os dinossauros carnívoros que pisaram na Terra, o Tiranossauro Rex.
Cara, pra vocês terem uma ideia, o Tiranossauro Rex basicamente foi o animal que teve a mordida mais poderosa que pisou na Terra. Ele literalmente poderia quebrar um carro no meio com uma mordida só. Imagine. E a gente vê o Tiranossauro Rex, principalmente na cultura pop, como um dinossauro que aparecia muito. Ele, eu vou aparecer aqui, eu vou destruir tudo. Mas o T-Rex na vida real tem algumas evidências que ele não era assim não. Ele era mais um bicho que ficava emboscado, ficava ali observando e saía para atacar. E obviamente o T-Rex daria muito medo nos dias de hoje. Se você visse esse bicho frente a frente nos dias de hoje, cara, rezava, porque provavelmente a chance de você morrer era de 99%. Mas infelizmente quase tudo isso que eu acabei de mencionar aqui no vídeo sobre o quão assustadores os dinossauros eram não é mostrado desse jeito na cultura pop, principalmente nos filmes. Os dinossauros hoje em dia algumas pessoas veem até como coisa para criança infantil. Agora imagine uma pessoa falando que os dinossauros são coisa para criança e ver, sei lá, um Ultraraptor na frente dela. Aí acho que ela não ia falar isso. Infelizmente eles não são mostrados assim de terror. Uma das poucas coisas que a gente tem de terror com os dinossauros que é bom é Dino Crisis, que infelizmente não tem um remake até nos dias de hoje, não passa de uma promessa da Capcom. Imagina um remake de Dino Crisis com tudo isso que eu mencionei com vocês. Eu acho que esse tema de terror com dinossauros ia voltar à tona se tivesse um remake, mas infelizmente até o momento não temos um remake dessa obra de arte, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e comenta aí nos comentários algum dinossauro que vocês acham que daria medo também se ainda estivesse nos dias de hoje. E tem vários, viu? E é isso, gente. Da Aptor Studios aqui. E até a próxima. Falou!